Fala, analíticos! Aqui é o Davi e hoje vou compartilhar com vocês uma situação que eu tive com um cliente semana passada. Uma solicitação simples e que não foi tão fácil de fazer assim, né? Ele me pediu o seguinte, falou: Davi, a partir de uma data que eu selecione, eu quero ver os últimos 12 meses no dashboard. E tinha gráficos evolutivos, tinham totais, tinham várias análises lá. Ele queria que fosse os últimos 12 meses, para ser mais exato, não eram meses, eram dias, né? Os últimos 45 dias, 60 dias, 90 dias, os dias que ele quisesse, tá bom? E quando eu vi isso, eu falei, nossa, isso é fácil de fazer. E quando eu fui fazer, eu percebi que não era tão simples assim. Então vou compartilhar com vocês o que eu fiz, a solução que eu encontrei. E se você gostou da ideia, inscreva-se no canal, ative o sininho, tem uns conteúdos toda semana de Power BI e Business Intelligence. E bora pro vídeo. Bem, vamos lá. Vou mostrar primeiro o resultado, tá? O resultado é esse daqui, ó. É isso que ele queria. Então ele tem lá, seleciona uma data qualquer. Vamos lá pegar, quero que seja julho, e aí, ó, ele pega automaticamente os últimos 12 meses. No caso, 12 meses não, 365 dias. Poderiam ser 90 dias, 45 dias, os dias que ele quiser, entendeu? Então, essa é a solução, tá? 120 dias, 180 dias, 365 dias, tá? Muda aqui. Aqui tem um total e aqui tem um gráfico evolutivo. Obviamente que o dashboard dele tinha um monte de objetos, um monte de informações, tá? Então, como que eu fiz isso? Vou mostrar para vocês como veio a primeira coisa que veio na minha cabeça. A primeira coisa que veio na minha cabeça é o que eu já mostrei para vocês aqui, é utilizar a data relativa. Eu falei, pô, fácil, coloca aqui um filtro de data relativa, coloca os últimos 12 meses, ou X dias, ou semanas, ou anos, o que você quiser, e está resolvido. Está resolvido. Mas aí eu lembrei, assim que eu coloquei, eu percebi que isso não ia funcionar. Porque a data que ele coloca aqui é uma data considerando o dia de hoje, né? Então quando eu vi isso, pô, isso não vai funcionar. Porque ele quer selecionar esta data final aqui. A partir da data que ele selecionar, é menos X dias. Tá? E aqui na data relativa, ela não é dinâmica, você não escolhe a data de início. A data de início é hoje, ou, no melhor das hipóteses, você ignora o hoje, que é uma opção que tem aqui. Então começa a partir de ontem, né? No dia 15. Estou gravando esse vídeo no dia 16, certo? 3 de 2021. Então, olhei para isso e falei, pô, isso não vai funcionar. Aí eu falei, pô, tem a segunda opção, não tem problema, vamos criar uma medida aqui, ó, utilizando a função dating period ou date between. Falei, tranquilo, né? Então simplesmente criei aqui uma medida. Aí eu falei, olha, vou criar aqui essa medida, ele seleciona aqui o período, eu coloquei um mês aqui para fazer o teste, e aqui ele pega as vendas, dating period, menos 12 meses, por exemplo. Aí é só colocar uma variável aqui e ficaria dinâmico, né? Mas, adivinhem, quando eu fui fazer aqui, eu olhei e falei assim, pronto, resolvi, aqui está o valor. Então eu mudo aqui para o mês 8, ele já vai mudar tudo. Veio na minha cabeça isso, vai funcionar. Ó, tá vendo? Está mudando, dinâmico. Mas, olha o que acontece com o meu gráfico evolutivo. Ele chapa aqui o consolidado dos últimos 12 meses. Tem todo sentido, é o que eu pedi para ele fazer. Então ele fez exatamente o que eu pedi, né? Ou seja, resolve aqui a parte dos totais, mas o meu gráfico evolutivo não fica dinâmico, tá? E aí eu cheguei na solução, tá? E ela não é tão trivial assim. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês o que eu fiz, tá? Primeira coisa, eu fiquei pensando por que essa data aqui, ela não aparece nos últimos 12 meses, porque eu pedi para consolidar, tudo bem.
né? Eu tenho uma de calendário e a alternativa que eu achei foi, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ter uma outra data, ou seja, eu tenho que criar uma outra tabela de data, independente, tá? Então eu vim aqui e criei uma outra tabela de data. Existem várias formas de criar uma tabela de data. Eu criei uma tabela de data chamada seleção data. Como a minha de calendário, eu utilizo o calendário auto, que é uma função que gera automaticamente. Tem várias formas, pessoal. Aqui o objetivo não é mostrar como construir uma de calendário, mas sim a técnica que eu utilizei para resolver esse problema. Então eu fiz o seguinte aqui, ó. Criei uma seleção data que tem exatamente um campo chamado date, tá? Ou seja, é igual a de calendário, só que eu peguei só o date e eu criei um ano-mês aqui, um campo ano-mês, bonitinho. É isso que eu fiz, tá? Mais nada, tá? E aí vem um macete que eu quero compartilhar com vocês. Depois de você criar essa data independente, porque essa data eu vou utilizar onde? Vou utilizar exatamente para mostrar os últimos X dias, a partir da data que eu selecionei. A data que eu selecionei vai ser a de calendário. A outra data que eu vou utilizar para apresentar os dados, que é esta daqui. Então, eu vim aqui no meu modelo, clássico. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui tinha a minha de calendário e aqui estava a seleção data que eu acabei de criar, tá vendo? Com date, com ano, mês. E eu fiz um relacionamento aqui, ó. Apesar de ser 1 para 1, que ele faz automaticamente quando você coloca, eu fui lá, alterei e fiz o relacionamento de 1 para N, né? Muitos para 1, tá? Isso que eu fiz, ó, de muitos para 1. Minha de calendário tá aqui. Esse é o macete, tá? Se você fizer ao contrário, esse relacionamento não vai funcionar, obviamente, né? Então, se você deixar 1 para 1 também não vai funcionar. Quando você filtrar a data, ele vai aparecer uma coluna só. Tá? Então, aqui que está o grande macete para você conseguir fazer isso, tá? Uma vez que eu fiz isso daqui, aí ficou mais fácil. Né? Aí eu fui lá no DAX e criei uma medida chamada, ó, quero pegar os últimos dias. Tá? Vou aumentar aqui, vou explicar aqui esse DAX. Esse aqui é uma variável, depois eu vou mostrar, tá? Mas basicamente eu crio lá uma tabela de parâmetro, onde coloco dias de 1 a 365 e ele vai armazenar essa informação que eu selecionar aqui na seleção dias, tá? Qual é a data selecionada? E aí vem o primeiro macete, né? A data selecionada que eu coloquei vai pegar sempre a última data. Então quando eu tiro o all, eu tiro o filtro, né? Esse conteúdo é avançado, tá, pessoal? Então, se você está começando agora, não se preocupe que provavelmente você não vai entender mesmo essa parte do DAX, tá? Você precisa ter outros conceitos antes, tá? Esse conteúdo que eu estou compartilhando é conteúdo avançado. Então, aqui ele está selecionando o quê? Está selecionando a maior data desta tabela, seleção data, tá? Estou removendo o filtro, então vai pegar sempre a última data que tem lá. Aí eu crio aqui uma outra variável de resultado e este if faz o seguinte, ele determina exatamente o range que eu vou selecionar. Então, eu vou pegar, ó, minha data atual, que é o de calendário, que é o max de calendário da date, certo? Ele vai fazer isso linha a linha, ele vai verificar se essa data é maior do que a selecionei, menos o período, ou seja, se eu peguei lá, selecionei 31/12 e tirar 180 dias, ele vai fazer 31/12 menos 180 dias e vai comparar com a última data. É isso que ele vai fazer, vai pegar o range. Na verdade, isso que eu estou fazendo, o intervalo, de acordo com a seleção de dias que eu selecionei aqui. Tá? Fiz isso daqui, pô, tá dentro dessa seleção, então você pega esse valor de vendas. Caso contrário, não pega nada. Então isso é relativamente simples, tá? Eu utilizei um end aqui para fazer isso, tá? Então é um if simples, você vê que não tem filtro, eu fiz isso dentro de um if, tá? E aí eu já consigo selecionar o range. Aí eu estou selecionando, ó, me traz X dias desse intervalo de dias, tá? É isso que ele está fazendo.
Quando eu fiz isso, vamos ver aqui para o resultado, olha o que aconteceu. Quando eu fiz isso, ele apareceu aqui na parte de baixo, tá? Então, se eu colocar aqui a tabela, vou colocar a tabela para ficar mais fácil. Nesta tabela, coloquei um ano, mês. Esse ano, mês é o quê? O ano, mês é de calendário, tá vendo? Normal. E coloquei essa medida que eu acabei de criar, últimos N dias, né? Então, se eu estou aqui no mês 6, o N dias, ele vai pegar, eu coloquei ano, mês para ficar mais fácil, tá dando para tantos dados aqui, ó. Pegou de 7 de 2019 a 6 de 2020, tá vendo? Se eu colocar aqui 180 dias, ó, vai pegar isso aqui, tá vendo? Então a primeira parte do problema eu resolvi, tá? Era exatamente colocar lá o range que eu queria, tá? De acordo com os dias que eu selecionasse aqui, tá? Então isso aqui está funcionando. Tudo dinâmico, bacana. Quando eu fiz isso, eu falei assim, agora é só colocar o total, né? Colocar o total e vou colocar essa medida que eu acabei de criar, que é os últimos N dias, certo? E vou mostrar para vocês o que aconteceu. Não aconteceu nada. Porque o contexto é diferente. Entendeu? Então eu tive que criar uma outra medida para somar isso. Somar esse cara aqui, tá? E é isso que eu fiz. Então eu criei uma outra medida que chama-se soma o valor do N períodos aqui, ou do N dias. Né? Então, vamos colocar e ver o que tem aqui nesse soma. Aqui, ó. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho. Basicamente, eu coloco aqui a data e o ano, mês, certo? Poderia ser da de calendário ou da outra tabela, não importa, mas coloquei da de calendário aqui. Na verdade, teria que ser da de calendário mesmo, tá? Certo? E o valor, eu coloquei os últimos N dias, que é aquela medida que eu acabei de criar. Então, ele cria uma tabelinha virtual aqui. Eu utilizo essa tabelinha virtual na SumMax, que a SumMax ela recebe uma tabela e retorna o valor desses dias e soma. É isso que ele faz. E com isso, tenho exatamente isso. E aí eu fiquei com duas medidas e resolvi o problema, tá? E aí eu vou compartilhar agora um terceiro macete que eu fiz lá. No caso, no projeto real, eu não tinha somente valor de vendas, eu tinha valor de vendas, margem, entendeu? Valor da margem, mês anterior, year to date, comparativo com o ano anterior, tinha um monte de outras variáveis aqui no meio, tá? Um monte de outras apresentadas aqui. Então, se eu tivesse que criar duas medidas para cada uma delas, né, eu ia duplicar a quantidade de medidas no meu modelo, ia ficar mais complexo. Tá? Só para eu resolver essa questão aqui, fora as medidas originais, né? Eu ia ter então valor de vendas do N período e valor de vendas do total de vendas do N período. Teria 3, certo? A original mais 2. Né? Então, se eu tiver aí 5, teria mais 15, tá? Que é bem comum. Então, o que eu fiz lá, eu criei no Calculation Groups, no Tabular Editor, e criei essas duas medidas lá. E aí eu habilito para todo o dashboard e todo o dashboard recebe essas duas medidas, tá? Se você não sabe o que eu acabei de falar sobre o Calculation Group, eu tenho um vídeo que explica como funciona isso, tá? Um vídeo exclusivo que fala sobre o Calculation Groups e o Tabular Editor. Esse vídeo eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, vai aparecer também um link aqui em algum lugar aqui desse vídeo, tá? Ou no final do vídeo eu vou deixar ele também disponível, tá? Para você ter uma olhadinha lá, tudo bem? Então é isso, pessoal. Às vezes vem uma solicitação de algo que você acha que é elementar, é muito simples de resolver. Mas quando você vai resolver, você percebe que não é tão simples assim, tá? Foi o que aconteceu comigo nessa situação aqui de selecionar uma data e pegar os últimos 12 meses, ou X meses, ou X dias, ou o que for, tá?
tá bom? Então, se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, isso é importante, tá? Para que outras pessoas como você encontrem esse conteúdo e também aprendam a resolver esses problemas, tá bom? E até a próxima!